Boa tarde, quinta etapa. Hoje nós estamos de volta. Hoje vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau do tipo incompleta, né? Onde o coeficiente C é igual a zero. Vocês sabem, eu já ensinei para vocês que a equação do tipo completa ela segue esse modelo aqui: um coeficiente A que vai ser multiplicado com uma incógnita que é elevado a 2, um coeficiente B que vai ser multiplicado por uma incógnita que é elevado a 1, mais um coeficiente C igual a zero. Professor, como é que eu resolvo essas equações? Primeiro eu tenho que identificar esses coeficientes. Identificados os coeficientes, que eles são números, vou fazer aqui um exemplo aqui. 3x ao quadrado menos 2x mais 6 igual a zero. Quem é o coeficiente A? É o 3, ó, é o camarada que está multiplicado com a incógnita que está elevado a 2. Quem é o coeficiente B? Menos 2. O coeficiente B é o camarada que está multiplicado pela incógnita que está elevado a 1. E quem é o coeficiente C? 6. O coeficiente C é o camarada que está sozinho. Bem, como é que se resolve uma equação? Nós vimos na aula passada. Eu utilizo a fórmula de Bhaskara, onde ele vai me dar o valor de x, e esse x nada mais é do que menos b, mais ou menos, raiz de delta, simbolizado por esse triângulo, dividido por 2a, onde esse b e esse a são esses coeficientes que a gente tira da equação. Ah, professor, e quem é esse triângulo? Esse triângulo, o nome dele é delta. Isso é um símbolo, né? Isso é um símbolo de uma letra grega e ele tem uma fórmula que calcula o seu valor. É o b ao quadrado. Que b é esse? O dito b lá do coeficiente. Menos 4, esse 4 é da fórmula, vezes o a, vezes o c. Bem, usando essa formulazinha aqui, eu encontro o valor do triângulo. Coloco aqui dentro, substituo tudo nessa fórmula. Vocês vão assistir o vídeo da aula passada. Porém, quando esse b for igual a zero, nós vamos ter uma equação desse tipo: a x2 mais c igual a zero. Por que o b desapareceu? Porque o b sendo zero, 0 vezes x dá zero. Então o zero se torna um elemento neutro da adição, também da subtração, dependendo da posição dele, né? Então por isso ele não é colocado aqui. Não é que ele não existe, ele existe, é que ele é zero. Então, uma equação desse tipo, eu posso resolver ela usando a fórmula de Bhaskara. Basta no lugar do b eu colocar o zero. Porém, a gente resolve ela de uma maneira mais simples. Vocês vão acessar o vídeo da aula passada e aí vocês vão ver como se resolve essa equação sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Agora hoje nós vamos aprender a calcular a equação onde esse C é igual a zero, ou seja, a equação vai ser desse tipo aqui: ax ao quadrado mais o bx igual a zero. Não tem um C, o C é zero. Como o zero é elemento neutro, no caso da adição, e dependendo da posição dele, da subtração, como ele aqui é o último termo, numa subtração também, ele se torna um elemento neutro. Então ele desaparece. Posso utilizar a fórmula de Bhaskara, como também eu posso utilizar um outro método. E é esse outro método que eu vou ensinar para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Pegar aqui 2x ao quadrado menos 70
e 2, x igual a 0. Quais são os coeficientes aqui? O coeficiente A é 2, o coeficiente B é menos 72, o coeficiente C é 0. Não existe o coeficiente C. Utilizar isso aqui na fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar a resposta, mas a ideia aqui é calcular sem usar a fórmula de Bhaskara. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o x, né? Vamos isolar o valor do x para a gente encontrar essa resposta aqui, né? Então aqui dá para mim, posso colocar em evidência, perdão, o x, porque ele está nesse primeiro termo aqui, nessa primeira parcela aqui, né, da equação, nessa primeira posição aqui da equação, como ele está aqui nesse segundo. Se ele está nos dois termos, eu posso pôr em evidência. E o 2 também, ele está aqui nesse primeiro elemento aqui, como também está nesse segundo elemento. Vamos colocar em evidência. Eu vou até, para ficar evidente que o 2 está do outro lado, no lugar de 72, eu vou botar 36 vezes 2, porque 36 vezes 2 é 72. Coloco o 2 em evidência e coloco o x. Se desse termo aqui eu tirei o 2, fica o x ao quadrado. E se eu tirei o x, fica um x. Uma vez que aqui tem x ao quadrado, que é x vezes x, se eu tiro um x, fica ainda 1. Menos. Se desse termo eu tirei um 2, vai ficar o 36. E se eu tirei um x, porque o x eu pus em evidência, x vai desaparecer. Ora, agora aqui eu tenho uma multiplicação. Eu tenho dois fatores. Mas eu sei o resultado é 0. Para que uma multiplicação seja igual a 0, é preciso que um dos fatores seja igual a 0. Então, o primeiro fator, eu tenho 2x igual a 0. X igual a 0. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 0. E o outro fator, se esse aqui for 0, 0 vezes esse camarada, não interessa qual seja o seu valor, vai dar 0. Porém, para que dê 0, há uma possibilidade desse camarada também ser 0. E se ele for 0, o que é que vai acontecer? X menos 36 é igual a 0. X igual a 36, que é negativo, passa para cá positivo. Então, x é igual a 36. Portanto, a solução dessa equação é 0 e 36. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vou caçar um exemplo aqui de equação incompleta do segundo grau para nós resolvermos. Para a gente resolver. Vamos lá. Vou ver aqui um exemplo aqui interessante aqui para a gente. Vamos ver se tem algum exercício aqui. Que o B é 0, eu quero um onde o C seja 0. Está aqui um exemplo de equação onde o C é 0. Vamos ver se eu consigo copiar isso aqui e levar para o Paint.
Vamos só anotar aqui. Menos 3x ao quadrado mais 27. Um outro exemplo. Menos 3x ao quadrado mais 27 igual a zero. Primeiro eu vou identificar quais são os termos que estão repetidos, que estão dentro, se repetindo, que é para mim pô-los em evidência. Né? Aqui deixa eu ver lá se que é 27x. Deixa eu só consertar aqui a equação que está. Então eu vou só reescrever 3x ao quadrado mais 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9. X igual a zero. Então observe que o x está presente aqui, que o x está presente aqui também nesse termo, então eu posso colocar o x em evidência. Eu percebo que o 3 está aqui nesse termo e que o 3 está aqui nesse termo, então eu vou colocar o 3 em evidência. Agora, se daqui eu tirei o x, ainda ficou o x. Se eu tirei o 3, ainda ficou menos 1, então aqui é menos x, porque 3x vezes x ao quadrado, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mas, se daqui eu tirei o x desaparece, eu tenho que tirar o x, que eu coloquei em evidência, o x vai desaparecer. E quando eu tirar o 3 vai desaparecer, vai ficar somente o 9 igual a zero. Então, de novo, eu tenho aqui, sempre vai acontecer isso, eu tenho uma multiplicação, esse termo aqui está multiplicando esse outro termo, e o resultado está dando zero. Isso só acontece quando um dos fatores é zero. Então, nós vamos considerar que um dos fatores é zero. Primeiro, nós vamos ver a possibilidade desse camarada ser igual a zero. Vamos lá. 3x igual a zero. X igual a 3 está multiplicando, então vai passar para cá dividindo. E 0 dividido por 3 é 0. Então nós temos a primeira resposta, x igual a primeira raiz, x igual a 0. A outra possibilidade é esse termo ser igual a 0. Porque para que isso ocorra, um dos dois tem que ser 0. Então se não for o primeiro, é o segundo. Então vamos lá. Menos x mais 9 igual a 0. Menos x igual, o 9 é positivo, passa para o segundo membro negativo. Multiplico tudo por menos 1, menos vezes menos dá mais, aqui vai ficar x, menos vezes menos dá mais, aqui vai ficar 9. Encontramos a segunda raiz, portanto a solução dessa equação aqui é 0 e 9. Tamo junto, pessoal? Vou finalizar a gravação para não ficar muito longa e transmitir para vocês.